Bora pôr a mão no código? Simbora então. A gente viu por último que quando a gente tem uma tabela no banco de dados, automaticamente a gente vai criar três tabelas. Uma que são as classes de DTOs, as classes de database e as classes business. Tirando essas três categorias de classe aqui, a gente sempre vai ter uma classe só de conexão e uma classe só de database. E aí depois, para cada tabela que for nascendo no nosso programa, a gente vai ter três classes, que são as de DTO, database e business, tá? Então, nesse vídeo a gente vai aprender a como implementar a classe de connection e a classe database. Beleza. Então, avançando, a gente vai criar aqui a classe connection. Para criar a classe connection, a gente vai vir aqui. Então, estou com o meu programa aqui, certo? Eu vou criar uma pastinha para organizar aqui meu programa e vou dar o nome de DB, que é database. Dentro dessa pasta eu vou criar uma classe, que vai ser primeiro a classe connection. Criei a classe connection, ela vai vir assim, vazia, né, claro. Vou colocar um public. E aí a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou vir aqui nas referências e vou clicar com o botão direito e Add Reference. Aqui é onde está escrito quer ver? Assemblies. Aqui onde está escrito Assemblies, a gente vai em extensões. Lá em extensões, aliás, desculpa, em Framework. Deixa eu ver aqui, onde que é aqui, agora me confundi. Não, é extensões mesmo. Isso, em extensões. A gente vai vir aqui em Assemblies, Extensions, e aí a gente vai procurar aqui, eu não estava procurando, por isso que ele me atrapalhou. A gente vai procurar aqui a extensão mysql.data, tá? Clicou aqui, marcou, dá um OK. Beleza, não pode esquecer de marcar, de adicionar essa extensão, beleza? Botão direito em referências, adicionar, e aí continua lá igual a gente fez. Tudo bem, agora como que eu implemento essa classe? Qual o código que eu vou colocar aqui? Bem, essa classe ela vai ter um método que chama create e que vai retornar a conexão aberta. Então essa é a intenção da classe conexão, retornar uma conexão aberta. Para isso eu tenho esse código aqui, tá? Então eu vou pegar esse código aqui, eu vou até parar a minha apresentação para conseguir copiar esse código. Eu não sei se eu consigo copiar, eu acho que eu não consigo. Seria bom se desse, mas não dá, não dá. Então eu vou cancelar aqui e eu vou vir aqui e copiar esse método lá no meu programa. Então ótimo. Copiei a classe e ele vai ficar com esses vermelhinhos aqui embaixo. O que eu faço? Passo o mouse por cima, vai aparecer essa lâmpada, cliquei na lâmpada e vou dar um using. Cliquei em using, ele vai voltar a funcionar. Esse using, ele está falando assim, ó, usa aquela extensão que a gente acabou de adicionar. E aí ele fala, opa, ok, então agora já está funcionando. As informações que eu tenho que passar aqui na connection string, que é como eu vou fazer essa conexão com o banco de dados, aonde está o servidor, que inicialmente vai estar na sua própria máquina, então você vai escrever aí localhost. Depois, o nome do banco de dados, que nesse caso aqui é escola.db. O usuário, que é root, e a senha 1234 para conectar no banco de dados, tá? Então, a gente pode abrir aqui o nosso Workbench. Vamos abrir ele aqui, ó. Workbench. Aí eu posso conectar aqui numa instância.
meu tem bastante script aqui, eu vou abrir um do zero. E tá aqui, então, será que eu tenho o banco de dados já criado? Escola DB? Não tenho. Então eu teria que usar aqui o meu comando de create database escola DB. Ótimo. E aí criou, agora eu já estou com o meu banco de dados criado. E belezura. A classe connection é só isso. Agora eu vou criar a minha classe database. A classe database é aquela que vai fazer a execução do script no banco de dados. Então, vou adicionar aqui a classe, dou o nome dela de database. Ela vai vir assim sem nada, né? E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e dar uma olhadinha, ó. A minha classe database, ela precisa ter 3 métodos. Um é para executar insert no banco de dados. Outro é para executar insert, só que com chave primária. Então é quando eu quero retornar a chave primária que foi gerada automaticamente, quando o campo é identity, tá? Quando o campo é auto-increment. Então, e o último é quando eu quero executar um select. Então, quando eu quero executar um insert, update ou delete, eu vou usar esse primeiro aqui, que é execute insert script. Quando eu quiser executar um insert que vai retornar e eu quero pegar qual foi o valor gerado pela chave primária, quando ela está marcada como auto-increment, eu vou executar esse método aqui, que é o execute insert script with primary key. Beleza? Como que eu implemento isso? Já tem o código aqui. É só você vir aqui e copiar. Nesse caso nunca vai mudar, vai ser sempre isso, tá? Nunca vai mudar. Então eu venho aqui, copio o primeiro método. Ele vai dar aquele erro, a gente passa o mouse por cima, clica na lâmpada e dá o using. Se não tiver using, para tudo. Alguma coisa deve estar errado. Vê se adiciona uma referência bonitinha, tal. Depois volta aqui. Dei o using, primeiro método foi criado. Agora eu vou aqui para o próximo item da apostila. Vou pegar o segundo método, copio ele aqui e depois o último método. Copiei, que é o de executar o select. Então, eu posso clicar nesse maisinho aqui só para dar uma olhada no método. Ele dá uma comprimida aqui, eu consigo olhar. Então, aqui estão os 3 métodos. Executar o insert só que com chave primária, e executar o select. Como ele executa um script, o que ele recebe como parâmetro? O script que vai ser executado e os parâmetros desse script. Então a ideia é sempre a mesma, ó. O script que vai ser executado e os parâmetros desse script. O script que vai ser executado e os parâmetros desse script, tá? Se quiser voltar para ver o código, é só clicar no maisinho aqui de novo e aí você consegue olhar os códigos. Basicamente, o que ele faz é isso, ele chama a classe de conexão, abre a conexão, cria um comando, vincula o script nesse comando, percorre todos os parâmetros para adicionar o parâmetro, para adicionar ao comando, depois manda executar no banco de dados e fecha a conexão que foi criada. Esse é o processo para executar um script no banco de dados. Beleza? Então, gente, é só isso que a gente tem para falar nesse vídeo, porque isso daqui o outro método é quase a mesma coisa, né? A única coisa que muda é que ele pega aqui o ID que foi gerado e retorna ele, né? E nesse último método aqui, ao invés dele executar, que ele chama que é execute non-query, ao invés dele executar esse non-query, ele executa um data header. E esse data header nada mais é do que a tabela que voltou com o select que foi executado, porque esse método aqui é para executar select. E ele retorna esse data header que tem o conteúdo da tabela que foi gerada com select,
E aí depois a gente vai tratar esse SQL Data Reader na outra classe, que é o que a gente vai ver nos próximos vídeos. Legal? Então é isso, ó. Implementado a classe Connection e Database. Legal? Então desses 5 objetos que a gente vai criar, 2 a gente acabou de criar. O que falta agora são esses 3 aqui. Belezura? E é isso aí. Fique atento para o próximo vídeo.